Se for feita uma grande alteração, é necessário copiar por completo na ata o que alterou do estatuto? Eu acho que até você já respondeu, né? Uhum. Né, que não há necessidade de colocar, mas é posicionamento, né, e é de cada cartório, que às vezes tem umas. Mas se for uma alteração substancial, tem que apresentar o estatuto lá. Seja na ata ou seja separado. E tem que apresentar, porque ele vai ter submetido ao crivo do cartório, especialmente com relação às questões do Código Civil. Não, Ok, aí tem que ó. ter. Edivaldo, ele diz, alteramos recentemente o nosso estatuto, na ata consta somente a adequação de acordo com o Código Civil e da Lei 3.019 de 2014. Né? Então, para ele, acho que o cartório não exigiu tanta coisa, né? Pela colocação que ele faz aqui, ele é de um, né? É difícil você falar sobre isso, porque eu não conheço o documento, não sei qual foi a orientação do cartório, então é mais complicado. Isso. Bem, Tassiana fala que falta ação política, né, para a questão dos avanços do Miroski. Você concorda com isso, Lucas? Plenamente, plenamente. Entendo que há contextos, veja, a Laís de Figueiredo Lopes, que é uma grande advogada de São Paulo, né, que atua em São Paulo, e que foi a pessoa que esteve na presidência da República coordenando o processo do Miroski lá na presidência da República entre 2011 e 2016, salvo engano, ela fala sempre sobre isso. Os lugares onde o Miroski tem avançado, e ela traz o case de Belo Horizonte como um case muito importante, é porque houve vontade política, compromisso político do gestor público em fazer avançar. No caso da Bahia, você teve uma mobilização política muito importante da plataforma Miroski, daqui do Estado, o braço da plataforma Miroski aqui na Bahia. Houve uma efervescência, uma mobilização muito grande disso. O poder público também, entendendo essa mobilização, entendendo a importância, avançou em alguns pontos com relação ao Miroski. No caso de Belo Horizonte também, né, houve um avanço muito grande. Foi destacado lá uma pessoa muito comprometida com as organizações, que é o doutor Tomás de Aquino Rezende. O doutor Tomás de Aquino Rezende foi promotor de justiça há muitos anos, especializado em fundações, especializado em acompanhar as organizações da sociedade civil, uma pessoa muito aberta às organizações, que dialoga, que entende o trabalho das organizações, que admira. É. Então, ele foi que foi a pessoa que foi para a Procuradoria da Prefeitura de Belo Horizonte e toda a ação do Miroski foi concentrada na Procuradoria. A Procuradoria era uma espécie de geradora de conhecimento, de formação e tal, de mobilizadora do Miroski para dentro da Prefeitura, né? Qualquer dúvida, qualquer problema que a secretaria tinha, era na procuradoria que você fazia. Isso é muito importante, porque a procuradoria, ao fim e ao cabo, é quem dá o respaldo jurídico para a atuação de uma prefeitura. Então, ele fazia essa orientação e a prefeitura de Belo Horizonte realmente pôde avançar com isso. Então, falta ação política. Falta ação política. Se o governante de então, se o prefeito, se o governador, se o presidente não tem interesse, não tem compreensão, tal, é importante também as organizações se mobilizarem para que haja essa ação política, né? É importante mobilizar pela revogação de uma legislação que está irregular, né? Pela melhoria das que estão vigentes. É importante é, é, solicitar capacitação para todos, porque a lei diz que tem que capacitar os gestores, as organizações da sociedade civil e os conselheiros, né? Então é importante mobilizar e solicitar esse tipo de coisa, solicitar o cumprimento da lei, porque a lei precisa ser cumprida. Certo. Bem, eu acho que as observações, as questões levantadas aqui foram essas. Mas eu gostaria ainda de pedir, Lucas, né, como a gente ainda tem um tempinho, que ele falasse, né, como é possível, né, como é que a gente pode estar dialogando isso com os municípios para estar implementando o Miroski a partir dos municípios. Boa pergunta, né? Veja, o que eu tenho dito para as organizações, e aí reiterando, inclusive, o que eu acabei de falar, as organizações, a rigor, isso tenho ouvido muito por aí dos estudiosos e das pessoas, que é a capacitação, né? Muitos dos municípios nem sabem o que é o Miroski, nunca nem ouviram falar. Quem tem mobilizado as questões do Miroski, quem tem estudado,
se mobilizado com relação ao Miroski, porque isso, né, bate no seu calo, são as organizações. Então é importante seguir fazendo isso que a Fundifran está fazendo aqui, promovendo debate, promovendo diálogo, promovendo capacitação das organizações, promovendo que as organizações entendam que há essa legislação. É óbvio que você não vai transformar um dirigente de organização num expert sobre o negócio de uma hora para outra, não é isso exatamente, mas é importante que ele saiba que existe uma legislação que dá respaldo para que ele cobre do poder público respeito à sua atuação. Então, quanto mais as organizações conhecerem dessa legislação, quanto mais as organizações tiverem domínio desses instrumentos jurídicos, dessas questões, elas podem ir dialogar com o poder público local sobre essa atuação. Tá? Então, é preciso ter capacidade. Veja, essas organizações, né, de antigamente, que diziam há governo, sou contra, essas organizações estão fadadas a desaparecer. Hoje, com as políticas públicas, o processo participativo de políticas públicas e de construção conjunta das coisas, as organizações que vão seguir são aquelas que dizem: eu tenho que propor, eu posso ajudar, eu posso contribuir, vamos construir juntos, eu também posso apresentar soluções. Entende? Vamos sentar juntos para fazer, vamos sentar juntos para construir a política. Então, essas organizações hoje é quem vão estar à frente dessas discussões. Então, é importante capacitar, né, a Fundifran se capacitar, a Fundifran disponibilizar essa capacitação para as organizações, a mobilização local para conversar com os prefeitos. E aí eu vou dar um exemplo de Rio Branco, no Acre. Eu estive em Rio Branco algumas vezes, pelo meu projeto e pela plataforma do Miroski também. O que aconteceu em Rio Branco? Nós fizemos uma atividade sobre o Miroski lá, pelo Instituto Oscar Legal. Dali, daquela discussão, saiu um GT, eles mesmos, entendendo que era importante e tal. E veja, olha a questão da oportunidade política também. Lá, quando nós estivemos lá, foi no auditório do Ministério Público do Estado do Acre. Tinha lá representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, a ouvidora da Defensoria participou, tinha assessor parlamentar, assessor do senador, de um senador, já estava lá, assessor de deputado, ou seja, representante da prefeitura. Estava bacana, em muitas organizações mesmo. Tinham quase 100 pessoas lá no auditório. E nós falamos sobre o Miroski e tal. De lá saiu um GT. Né? As organizações resolveram fazer um GT para discutir o Miroski, para se aprofundar no Miroski e tal. Nessa, o que foi engraçado, porque o representante do Ministério Público disse: olha, é importante as organizações fazerem o GT, mas aí, como as parcerias têm a ver com poder público e organizações, é importante que o poder público também esteja. Nós, do Ministério Público, vamos designar um representante para estar nesse GT. A Defensoria Pública, aí a ouvidora levantou a mão e disse: nós também vamos estar nesse GT. E aí a pessoa do Ministério Público disse: cadê o representante da Prefeitura? O representante da Prefeitura estava abaixado, se escondendo, assim, sabe, parecendo que não queria participar. E ele disse: fulano de tal, você que é representante da Prefeitura, importante, sim, ter alguém no GT e tal. Houve ali uma espécie de constrangimento político, não pessoal, político, para que um representante da prefeitura sim estivesse no GT discutindo com as organizações. Ou seja, olha a oportunidade política que se criou. Com isso, as organizações se mobilizaram, né? Tinham reuniões específicas das organizações, desse GT com as organizações, outras que eram, sim, com representantes do Ministério Público, dos parlamentares, da prefeitura e tal. Havia esse, né, momentos das organizações se reunirem sozinhas e momentos delas se reunirem em conjunto. E as organizações, veja você, as organizações da sociedade civil, que depois se constituiu a plataforma Miroski Acre, eles apresentaram à Prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, uma minuta de regulamento do Miroski para a Prefeitura. E a prefeita, entendendo a importância disso, fez um evento à época, recebeu as organizações e encaminhou para a assessoria jurídica da prefeitura, para a procuradoria, né, a minuta, para que de fato fosse tal. Veja, hoje eu não sei como está, porque já estava marcado um evento de lançamento desse regulamento, a partir da construção das organizações. Veja você como é muito interessante. Eu dei um respaldo técnico, né, eu respondi por isso, mesmo estando distante, por e-mail, eles me ligavam, a gente fazia reunião virtual, para tirar alguma dúvida, se podia, se não podia, o que é que a prefeitura... o técnico da prefeitura disse que isso aqui não podia. Mas não pode por quê? Ele disse por quê não? Então, a gente foi avançando nesse sentido e
havia um evento marcado, esse evento foi cancelado por conta da pandemia, e hoje eu confesso que eu não sei se ela promulgou a legislação mesmo sem um evento, ou se está esperando esse evento para promulgar, mas o fato é que as organizações da sociedade civil, reunidas num GT, reunidas do que hoje é a plataforma Miroski Acre, eles fizeram isso, construíram junto, construíram com a prefeitura e chamaram a prefeitura. Para isso, eles tiveram reunião no Tribunal de Contas do Estado do Acre, tiveram reunião com o Ministério Público do Acre, tiveram reuniões com a Defensoria Pública do Estado do Acre, tiveram reuniões com parlamentares do Estado do Acre. Eu estive numa reunião, quando eu voltei a Rio Branco, eu estive numa reunião dentro do auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, né, conversando sobre eles. Eles, depois disso tudo, eles fizeram caravanas nas 5 regiões administrativas do Estado do Acre, para poder falar sobre o Miroski para os prefeitos, para as municipalidades e tal. Então, é importante mobilização. Mobilização. Tem que ter mobilização, não tem jeito. Um outro ponto, né, que eu quero chamar a atenção muito contundentemente, assim, muito fortemente para as organizações é o seguinte: fala do Miroski, é importante, mas o Miroski é meio, é parceria para fazer uma determinada política. Mas onde é que está o dinheiro da política? Tem uma frase por aí, que eu não sei de quem é, mas é um senso comum, que se diz: lugar de criança não é na escola, lugar de criança é no orçamento, porque senão não tem escola. Então, é mais ou menos o raciocínio é esse. Se não tem dinheiro na política de saúde, se não tem dinheiro na política da educação, se não tem dinheiro na política de direitos humanos, se não tem dinheiro na política de violência contra a mulher, se não tem dinheiro na política do idoso, não tem parceria, porque não tem dinheiro. Vai fazer parceria para quê, né, cara pálido? Então, não, né? Então é importante as organizações continuarem lutando politicamente para garantir verbas nas políticas setoriais. Estar nos conselhos, né? No Conselho da Mulher, no Conselho do Idoso, no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação, verdadeiramente naqueles espaços. Não deixar ali só o cupicha do governador, do político de plantão, do político da hora, porque muda, né? As gestões, elas mudam. Então, aí, bota o primo, bota não sei quem. Não, não. As organizações verdadeiras, que atuam, que conhecem no tema, têm que estar lá para garantir orçamento nas políticas. Com orçamento na política, você tem, consequentemente, a execução de políticas públicas, e nessa hora da execução, as organizações podem se colocar para fazer as parcerias, seja ela com base no Miroski ou não, a depender das exceções que a lei traz. Essa participação social é muito importante, né, para a efetivação do Miroski, né, para que realmente as políticas públicas elas sejam realmente desenvolvidas, né, de acordo com a realidade, né, do nosso povo, de acordo com a necessidade do público das organizações. Bem, Lucas, eu tenho mais uma pergunta para fazer em relação agora a esse período de pandemia. As associações, muitos estão fazendo eleição da nova diretoria. Findou-se o mandato nesse período em que a gente está no processo de isolamento social. E aí eu gostaria que você nos orientasse, né, de como, né, essas associações devem proceder agora para fazer a eleição da nova diretoria das suas associações. Vamos lá, tem a lei, eu não sei de cor, não, eu tinha anotado aqui, mas não tenho mais. Vou ficar devendo o número da lei. 14 mil e alguma coisa saiu agora em abril, tá? Essa confusão era demais. Isso apareceu muito, né? Olha, o que choveu de perguntas para nossa assessoria com relação a encerramento dos mandatos no período de pandemia, como é que se podia fazer virtual, se não podia fazer virtual, se podia prolongar o mandato, se não podia prolongar o mandato. Foi uma coisa incrível. Veja, com relação às cooperativas, por exemplo, o governo federal já tinha uma normativa, né, baixou uma lei, já ali em março, ainda no comecinho da pandemia, de que você estendia os mandatos até o final do ano. Então, portanto, você conseguia estender o mandato, você consegue mais um tempo para fazer sua assembleia lá para adiante, porque o mandato estava estendido. No caso das associações e das fundações, isso não estava incluso, né? Só estava para as sociedades, né, para as empresas, né, sociedades, enfim, e cooperativas, não estava incluso. Mas aí veio essa lei, 14 mil e alguma coisa agora de abril, e ela deu a possibilidade de, mesmo não estando no estatuto das organizações, que elas possam sim fazer assembleias virtuais
e essas assembleias virtuais, devidamente registradas, elas podem ser registradas em cartório. Então, a dica é procurar essa legislação de forma mais detida e estudar um pouco essa legislação de forma mais detida e procurar o seu cartório para entender melhor como é que os cartórios estão lidando com isso. Eu ouvi também de um cartório que ele disse o seguinte: vocês podem fazer reunião até pelo WhatsApp, desde que vocês registrem, você pode fazer até pelo WhatsApp. Eu fiquei até assustado. Como é que você registra uma reunião pelo WhatsApp? Porque, veja, nem todo mundo tem conexão, nem todo mundo vai ter capacidade de participar plenamente. Então, é preciso garantir aquilo que a Constituição e que as organizações têm na sua essência. Participação efetiva, né, a capacidade de que todos possam falar, etc. Então, qual o meio tecnológico que você vai usar para isso? A minha preocupação é só essa. Mas, do ponto de vista jurídico, sim, pode ser feita assembleias virtuais. Eu tenho dito para as pessoas que você faça um print da tela, comprovando que todo mundo ali é representante de uma organização, faça uma ata, né, de que todo mundo participou. Tem um cartório no Rio que diz, por exemplo, que já que todo mundo não tem assinatura eletrônica, que a assinatura de um advogado, porque é obrigatório assinatura de advogado, uma assinatura de advogado que tem fé pública no sentido jurídico aí, dá respaldo. Então, se aquele advogado assina eletronicamente, dizendo que todas aquelas pessoas participaram, sim, elas isso tem validade. Então é importante saber como é que seu cartório especificamente trata disso. Porque tem cartório que diz que não quer nem saber de negócio de assembleia digital. Outros, como eu disse, disseram que podia até fazer pelo WhatsApp. Mas, como assim? Então, nem tanto, nem tão pouco. O ideal é procurar o cartório respaldado nesta legislação para fazer. Eu vou Essa é uma recomendo. coisa, dentro dessa... Só para concluir rapidinho, né? Nesse Ah, sentido, eu recomendo a cartilha que a plataforma do Miroski fez, lançou agora recentemente, que é as OSCs e a Covid-19, a Covid-19 e as OSCs, qualquer coisa do tipo. Vai no site da plataforma do Miroski que tem lá, bem facinho, e baixe essa cartilha. Essa cartilha tem essa orientação, tem o número da lei, tem um pouco de como você pode proceder com relação a isso. Mas, a princípio, é importante saber, existe respaldo legal para fazer a assembleia virtual e é importante procurar o cartório, porque ele vai dizer melhor como é que você faz. De repente, ele tem um formulário para isso, ele já facilita a sua vida. Alguns dificultam, outros facilitam. que eu estava colocar aqui, Lucas, é porque a nossa realidade aqui é complicada, né? O pessoal que reside no campo tem uma dificuldade muito grande de acesso à internet. E aí, essas atividades, essas reuniões virtuais, vai ser muito difícil de acontecer. Algumas associações entraram em contato conosco, né, que o mandato venceu em março. E agora que eles fizeram a assembleia, conseguiram, seguindo todas as normas, o pessoal de máscara, né, fez um afastamento e tal, do pessoal, fizeram um espaço aberto para poder Ótimo. tá fazendo essa assembleia. E aí, eles colocaram na ata uma justificativa do porquê estavam fazendo essa assembleia só agora, depois de 4 meses, 5 meses. E aí, dizendo que o mandato agora, validava a partir de agora, né? De julho se é de 2 anos, de julho de 2020 a julho de 2022. Está correto esse procedimento também? Correto o procedimento, e é importante também o seguinte: respaldar aquilo que foi feito naqueles 4 meses de ato. Porque, veja, se o mandato vencer em março, por exemplo, e a Assembleia foi feita em julho, você tem março, abril, maio, junho e parte de julho ali que a instituição ficou acéfala, né? O mandato estava vencido. Então, em tese, não tinha legitimidade aqueles gestores para tomar qualquer tipo de ação. Então, o que a instituição tem que fazer ali, quando faz a Assembleia em julho, é convalidar tudo que foi feito naquele período. Por quê? Por conta da Covid, não se pôde fazer a Assembleia, etc. E tal. Então, isso torna válido tudo aquilo que as organizações fizeram naquele período. Veja, né, com relação a isso, antes da pandemia, um pouquinho antes, eu fiz um texto exatamente sobre isso, porque veio uma dúvida com relação a questões como essa, justamente de uma pessoa do interior da Bahia, por conta que lida também com instituições rurais e tal, que tinham dificuldade de fazer as reuniões muitas vezes. O mandato vencia, o que é que eu faço? Então, nós lançamos um texto, está lá no meu site, sobre isso, mandato da atuação vencido, o que fazer? Então, é exatamente dando essa orientação. Às vezes, quando a instituição fica 3 anos sem com o mandato vencido, aí é uma coisa.
Mas 2 meses, 3 meses, tem como você resolver, né? Essa é a solução que você deu aqui. Você faz a ata daqui para frente, mas você convalida esses 3 meses dizendo que sim, especialmente agora no momento de pandemia. Nós não podemos fazer a reunião, mas nós convalidamos tudo que foi feito nesse período, porque, etc., então, consideramos o mandato alongado até esse momento e tal. Então, eu acho que essa é a orientação mais correta neste momento. Ok. Lucas, muito obrigada pela sua participação. O pessoal está avaliando aqui como muito boa, né, a atividade, né, parabenizando, né, por estar tratando desse assunto, por estar trazendo essa discussão para a agricultura familiar, para as associações rurais, né, e para as outras entidades que fazem parte aqui do nosso território. Agradecer também aos agentes comunitários rurais, aos ACAS que participaram dessas atividades, aos agricultores familiares e aos outros amigos aqui do território e de outros locais que estiveram todo esse tempo conosco. O Lucas vai deixar aqui seu contato, né? Vou passar para ele ainda para fazer as considerações finais dele para que a gente possa estar fechando essa atividade. Bem, né, eu quero agradecer a Fundifran, a você, que é uma pessoa querida, que eu gosto bastante, né, pessoalmente, gosto do seu trabalho, né, das coisas que a Fundifran tem feito. Você sabe que a gente teve muito contato aí a partir do Confoco, eu sou colaborador do Confoco, você é conselheira lá, e a gente, desde então, né, na plataforma Mirosca, enfim, desde que te conheci, sei da sua trajetória, do seu trabalho, do seu compromisso com as organizações. Para mim é muito importante e muito caro estar próximo desse compromisso, porque esse é um compromisso que também tenho, né, dedicação, tenho dedicado minha carreira, meu projeto, minhas questões todas ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, né? Olha que legal, nasceu como um projeto e hoje é um instituto comprometido com o fortalecimento das organizações da sociedade civil a partir da disponibilização de informação e de instrumentos jurídicos para fortalecer a sustentabilidade e a gestão dessas organizações, né? Então, a ideia nossa é disponibilizar instrumento, modelo de ata, modelo de estatuto, informação jurídica traduzida, né? Pegar a discussão jurídica mais avançada, traduzir em palavras que possam ser entendidas por qualquer liderança, por qualquer gestor de organização. Então, a ideia é nesse sentido. A gente, por exemplo, lançou, tenho que fazer aqui a propaganda, o Cordel do Miroski. Então, a gente falar de legislação, né? De modo poético, de modo bacana, cordel de verdade, né? Com capa de xilogravura, com texto, né? Com papel de cordel de verdade, com cordelista de verdade. Então, a ideia nossa sempre foi essa, disponibilizar a legislação para que as pessoas possam entender, né, para que as pessoas possam se fortalecer com aquela legislação na hora de fazer um projeto, na hora de discutir com a prefeitura, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, seja lá com quem for. Então, a ideia do nosso projeto sempre foi essa, é uma ideia que nos move, que tem paixão, né, que nos movimenta. Por conta disso, eu sempre disponibilizo a participar quando dá, quando a agenda consegue participar desses eventos formativos e estar próximo dessa discussão das pessoas, né? Eu, pelo projeto, eu viajei em 21 estados do país, 28 cidades em 21 estados do país, ouvindo histórias, tendo a oportunidade mesmo e a felicidade de estar com realidades das mais diversas possíveis, né? Seja lidando com lideranças que atuam nos morros, nas favelas cariocas, naqueles contextos de tamanha violência, nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, periferia de São Paulo, enfim, Tocantins, Goiás, então está em tantos lugares, no Rio Grande do Sul, né, se discutir questões do Rio Grande do Sul, discutir questões na Bahia, o empoderamento das mulheres negras na Bahia, o empoderamento das mulheres negras no estado do Rio Grande do Sul, são questões muito diversas, muito diferentes, lidar com a questão dos refugiados em Boa Vista, Roraima, fiquei muito impactado com a questão dos venezuelanos, amontoados nas ruas em Boa Vista, então a felicidade e a oportunidade de poder lidar com contextos tão diferentes, com organizações tão diferentes, desde pequenas organizações até grandes organizações, poder lidar com essas organizações. Então, é isso que eu trago, né, de informação e que eu carrego também. É sempre um aprendizado poder ouvir a realidade das associações rurais do estado da Bahia. Ela também soma com isso tudo que eu tenho carregado por aí, né, que eu tenho ouvido, que tenho feito. E dizer para vocês, convidar vocês todos
toda terça-feira, 18 horas, a gente está fazendo a live OSC Legal, sempre com convidados, grandes nomes do terceiro setor, das organizações da sociedade civil do Brasil. Né? Na terça-feira, agora, a gente vai estar com a professora Aline Orix, que ela é advogada, doutora em Direito Constitucional, está lançando um livro sobre cidadania e organizações da sociedade civil, então a gente vai falar sobre esse livro, sobre as pesquisas dela. No mês de agosto, a gente tem Ana Carolina Carreiro, que é presidente da OAB, da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, Dr. José Eduardo Sabo Paz, que é promotor de justiça, tem um livro que é considerado a Bíblia do Terceiro Setor no Brasil, um dos grandes escritores desse setor. Vou ter a felicidade de recebê-lo numa live. Vou estar com Laís Figueiredo Lopes falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e vou estar com a Aline Akemi Freitas falando sobre direito à cultura e terceiro setor. Enfim, então, toda terça-feira, 18 horas, pelo Instagram, @OSCLegal. E em breve a gente já está vendo como é que vai fazer isso. Em breve a gente vai também estar transmitindo pelo YouTube, né? Quem perder a live, ou quem não tem Instagram, pode assistir no canal do YouTube do projeto OSC Legal. Então você vai no YouTube, bota lá OSC Legal, todas as lives estão lá gravadas, você pode assistir. São vários nomes interessantíssimos: Naírton Casubá, Laís Lopes, Aline Vioto, um monte de gente muito boa, doutor Paulo Raus Martins, grandes nomes. Então é isso. No nosso site também, www.osclegal.org.br, a gente está repaginando o site, em breve muitas novidades lá, tá bom? Ele ainda está fraquinho, mas a gente está mexendo, tem coisa que não está funcionando direito, mas é isso. A gente tem um e-mail, então quem tiver alguma dúvida, quiser algum contato, pode escrever, osclegal@gmail.com. Então me escreve, a gente responde na medida do possível, rapidamente até. Tem dia que dá para responder mais rápido, tem dia que não dá, enfim. E nós temos também, né, um grupo do WhatsApp, né, além de Instagram, página no Facebook do projeto, Twitter, a gente está aí nas redes sociais, nós temos um grupo no WhatsApp em que a gente todos os dias tem informação e conteúdo sobre gestão social e sobre organizações da sociedade civil. Então, quem precisar, entre em contato com a gente inclui no grupo, pode mandar um zap para mim, tá aberto, fica à vontade, 71-9969-44-511. Então, 71-9969-44511. É só entrar em contato e a gente responde, nossa equipe está aí para isso mesmo. Espero que a gente possa, então, fazer novas parcerias aí, Fundifran, acho que legal, para a gente poder, de repente, promover alguma coisa junto. A gente está nesse momento de pandemia, mas vai passar, e eu espero poder aí, aquela promessa de Amor Jesus da Lapa, hein? Estou aguardando. Pode deixar que você vai vir comer um peixe. Esse peixe, Bom Jesus da Lapa, com certeza. Gosto muito, como eu disse, gosto de viajar, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas e ouvir as pessoas, mais do que levar a experiência que eu tenho. Eu gosto de ouvir, de entender a realidade dessas pessoas, para a gente trocar o aprendizado, porque sabe, né, eu formei em Direito, enfim, fiz mestrado na UFBA e tal, mas o que eu acho que alimenta isso, eu venho da Escola da Educação Jurídica Popular, né, é poder fazer o conhecimento horizontalizado. Existe um saber nas organizações, existe um saber no campo, existe um saber nessas lideranças, e eu respeito muito esse saber. E eu não acho que o meu saber é superior, o meu saber é de outra ordem, né? É de outro lugar. Então, a gente poder conversar e fazer o encontro desses saberes, para mim, é o que engrandece, é o que faz com que a gente cresça, e é isso que eu me coloco à disposição aí sempre, com vocês, com quem puder, e gostaria de agradecer a você pela condução, por tudo que você tem feito pelas organizações, a Fundifran também, e a todos que assistiram a gente até agora. Lucas, nós é que temos que agradecer a sua participação. O pessoal, assim, amou, tá colocando aqui nos comentários, a gente não tem tempo para estar mostrando tudo para você, mas dizer assim, que o pessoal ficou muito feliz com a sua presença, que o debate foi muito esclarecedor, e com certeza a gente vai estar dialogando mais sobre isso, né? A gente vai estar fortalecendo essa nossa parceria. Muito obrigado mesmo. Queria dizer para o pessoal que essa atividade de hoje ela vai ficar disponível, a gente vai estar editando e vai ficar disponível no canal do YouTube da Fundifran. E também vamos disponibilizar ela para os grupos, né, nossos grupos dos empreendimentos dos agricultores familiares do Bahia Produtiva. Então, todo mundo que quiser vai ter acesso a essa atividade, essa discussão. E não esqueçam de entrar aí no site e acompanhar as lives de Lucas, que vocês vão estar obtendo muito mais informação sobre o Miros, que vai estar ampliando
os seus conhecimentos, os nossos conhecimentos. Pessoal, obrigado mesmo pela participação e até mais. Lucas, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.